com passageiros da América do Sul, principalmente brasileiros, argentinos, mexicanos. E então a gente é uma empresa baseada em Viena, na Áustria, mas entende muito bem o que os brasileiros gostam e o que os passageiros da idade que a gente já tem acima de 50 gosta de ser, como gosta de ser atendido. Então nós faremos todo o esforço para que vocês voltem encantados desta viagem. Os guias que a gente tem na Europa são guias também que o que menos viagem fez por um destino como esse foram 50. Então, com certeza, vocês vão ter um guia que vai ser o guia do tour na Europa, que vai poder oferecer a vocês toda essa experiência acumulada com conhecimentos muito profundos, mas não com uma explicação cansativa e muito cultural, que deixe vocês cansados já no primeiro dia. Isso não será assim. Então, muito obrigado por disponibilizar esse tempo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse roteiro e podemos, então, seguir a sequência dos slides que a gente preparou hoje. Então, o dia 25 é a chegada em Copenhague. Não sei o horário, porque a gente não tem a informação do aéreo. Esse vai ser um dia para praticamente ter livre, porque conforme for o horário que se chega em Copenhague, como não tem voos direto para Copenhague, provavelmente a chegada será com alguma conexão em alguma capital europeia, pode ser Frankfurt, ou não sei exatamente qual é a companhia aérea. E o hotel que nós vamos usar é o Hotel Copenhagen Island, que é um hotel que está no centro de Copenhague, assim, caminhando 15 minutos, 20 minutos, você chega no Parque Tivoli, que é o parque mais central que tem em Copenhague, que, por sinal, é um dos lugares que vocês, depois, em um tempo livre, vão ter que obrigatoriamente conhecer. É um dos maiores parques e mais antigos da Europa. Então, vai valer muito a pena. Inclusive, é um parque que tem uma quantidade de restaurantes muito boas, desde os mais sofisticados até os mais simples. Vocês vão estar em Copenhague em agosto, que é alto verão na Europa, e vocês vão encontrar praticamente a maioria dos habitantes, das pessoas que moram em Copenhague usam muito esse parque para se divertir. Então, vocês poderão, assim, além de ter muitos turistas, também vocês vão ver as pessoas da cidade visitando esse parque e se divertindo. É um lugar muito interessante. No dia seguinte, nós vamos ter, então, uma visita à cidade, uma visita panorâmica, com o guia do tour e também com um guia local. Todas as visitas desse roteiro sempre terão um guia local, que é o guia que conhece com muitos mais detalhes e mais profundidade de informações cada uma das cidades. Então, esse dia de manhã serão 3 horas e os lugares mais icônicos da cidade serão conhecidos. A Praça da Prefeitura, tem o Palácio Christiansborg. Esse é um palácio que, se depois vocês quiserem, no tempo livre, visitar também, você pode visitar. Temos esse Porto de Nihão. Essa aí seria a imagem, junto com a da Pequena Sereia, mais típica e mais tradicional de Copenhague. Esse lugar anterior, o Porto de Nihão, ali, se vocês reparam lá no fundo, tem várias
toldos brancos ali, isso aí são só bares. Isso aí é uma rua completa de bares, onde vocês podem almoçar, jantar, tomar uma cerveja, ou só caminhar e passear ali. Como digo, o tempo que vocês vão estar lá, que é agosto, tem um tempo muito bom, sol, não faz frio, e vocês vão poder curtir a cidade desde muito cedo de manhã até bem tarde à noite, porque o sol ele se esconde bem tarde, então o dia é longo. Por isso que as pessoas saem muito para bares, para restaurantes, para praças. Copenhague é uma cidade que está considerada uma das cidades mais sustentáveis do mundo e felizes, né? Dizem que os dinamarqueses são um dos povos mais felizes do mundo e os de Copenhague mais ainda. Então, vocês vão ver muitas bicicletas, pessoas andando de bicicleta, caminhando pela rua, correndo, fazendo esporte. É uma cidade que, no verão, praticamente as pessoas não ficam em casa. Então, vocês vão poder viver tudo isso. Se quiserem, em algum momento, fazer um passeio de barco, esses barcos que estão aqui, alguns deles são barcos turísticos. Também você pode fazer um passeio de barco pelos canais de Copenhague, que também é muito bonito. No dia seguinte, já a gente sai de Copenhague e nós vamos, então, em direção à cidade de Odense, que é uma... Isso, e aí é uma cidade de caminho, mas é uma cidade que tem uma importância, porque ali foi o berço do poeta e escritor Hans Christian Andersen, que foi muito conhecido pelos contos que ele fez, O Patinho Feio, A Pequena Sereia. A caminho dali, nós vamos cruzar essa ponte aqui, que é uma das maiores pontes do mundo, que une as ilhas de Sealand e Funen. Chegando em Odense, a gente vai visitar a cidade, é uma cidade pequena, muito típica, muito tradicional, com casas muito coloridas, como vocês podem ver nessa foto. E depois dessa visita, que não será muito longa, a gente continuará a viagem, então, isso. E nós seguimos, então, para Aarhus, que é uma cidade que é a segunda maior cidade da Dinamarca e uma das mais antigas. Chegando em Aarhus, a gente vai ficar no hotel Radisson Blu Escandinávia, um hotel de 4 estrelas, que tem muito moderno. A maioria dos hotéis que a gente tem nesse tour são hotéis muito modernos. Pode ser que algum deles não sejam modernos na fachada, mas o interior é todo reformado. Então, esse aqui realmente é um hotel espetacular. A rede Radisson é uma rede de muita qualidade. E esse aqui é um tour premium que se caracteriza por ter hotéis de 4 estrelas, 4 superior. Muitas vezes a gente cataloga os hotéis como 4 estrelas, e embora às vezes sejam quase 5 estrelas. Essa questão da categoria tem, às vezes, a avaliação, alguns avaliam um pouco melhor, outros um pouco menor. A gente opta por usar a avaliação mais conservadora, mas são todos hotéis testados pela Sato. A gente não usa nenhum hotel que não seja testado, que não seja visitado e revisado. Então, todos os hotéis que a gente usa são de um padrão de alta qualidade, de 4 estrelas, 4 superior. Seguindo no quarto dia, então a gente estará indo em direção a Stavanger, que isso aí já é na Noruega. Passaremos pela cidade de Kristiansand,
no caminho, faremos uma pequena visita ali e depois seguiremos então até Stavanger. Aí tem um ferry que a gente vai, nosso ônibus vai entrar no ferry, então a gente vai com o ônibus no ferry até Stavanger. Chegando lá, a gente vai se hospedar no Scandic Royal Stavanger. Esse é um hotel de 4 estrelas, muito central. E nesse momento esse hotel está em reforma, mas estará aberto para quando o grupo estiver na cidade em agosto. E aí, no dia seguinte, nós faremos uma visita em Stavanger e estaremos visitando o fiord. Esse aqui é um dos fiordes mais espetaculares que tem na Noruega. Fiord, para quem não lembra, é uma grande entrada de mar entre altas montanhas rochosas, originada pela erosão causada pelo gelo dos antigos glaciares. Então, é um lugar incrível, espetacular. Vocês veem que aí na parte da pedra, as pessoas tomam sol e visitam ali, fazem caminhadas, enfim. Esse lugar é um dos lugares mais incríveis e instagramáveis, né? Que nos dias de hoje todo mundo que viaja faz uma foto e quer que todo mundo divida essa foto com as pessoas que ficaram no Brasil, ou onde elas estiverem. Esse é um dos lugares mais fotografados do mundo e a gente vai conhecer esse Lysefjord em um barco. Tem um barco que a gente vai passar ali na frente que é essa pedra aqui, que se chama Preikestolen, ou púlpito. Então, será uma experiência bastante importante essa navegação por aquele fiord e poder ver essa parte tão diferente, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa, então a gente vai poder ter essa experiência aí. Esta noite a gente dorme em Stavanger, à tarde é livre e pode ser visitado o Museu do Petróleo, que também tem bastante atrativo na cidade. No sexto dia, que já é praticamente finalizando agosto, podemos passar ali, isso. No sexto dia, a viagem vai nos levar até Bergen, que já foi capital da Noruega. E é uma cidade portuária, uma das mais antigas, e é a segunda cidade, a maior cidade da Noruega. Os lugares que a gente vai visitar no dia seguinte, em Bergen, é o Bryggen, que é a parte do porto, esta fortaleza, que também é um monumento muito importante da cidade. E passaremos por essa aqui, que é uma igreja que se chama Hakonshalen. À tarde, em Bergen, será livre, a gente poderá continuar passeando pela cidade ou visitar. Essa aqui também é uma igreja muito importante da cidade, que a gente também vai passar por ela na visita. E o que a gente poderá fazer em Bergen na parte da tarde é visitar, tem um mercado de peixes que se pode visitar, é tudo muito perto ali. Então o guia que estará guiando esse tour estará sempre à disposição dos passageiros para sugerir a eles que façam algumas outras coisas, não necessariamente um tour opcional que será vendido no destino,
terá algum tour opcional que será oferecido, mas o guia estará sempre junto com o grupo e à disposição dos passageiros, sempre para dar dicas de coisas a serem visitadas ou de restaurantes bons para comer, que tenha uma boa relação de qualidade e preço. Então, o guia não é um guia que, quando está no dia livre, ele vai embora e vocês vão ficar sozinhos, abandonados na cidade. Isso não existe. O hotel que a gente usa em Bergen é o Hotel Thom Rosenkrantz. É um hotel antigo, vocês veem aí a fachada, antigo por fora, porque por dentro é completamente reformado. Tudo, as instalações do hotel são todas modernas e é um dos hotéis mais tradicionais da cidade. São todos hotéis com uma avaliação muito alta do TripAdvisor, porque a gente usa muito essa ferramenta de medição de aceitação dos hotéis, porque isso aí não é feito nem pelos donos dos hotéis, nem pela gente, isso é feito pelas pessoas que visitam os hotéis. Então, isso é muito importante, que se a maioria das pessoas que visitam o hotel, que se hospedaram no hotel, dão boas notas e tem uma alta aceitação, é sinal de que a parte que a gente visita os hotéis e revisa eles e tal, a gente tem como suporte e como respaldo que os passageiros que visitam os hotéis que a gente usa dão uma boa nota, tanto para a recepção, para os quartos, para os restaurantes, e isso sempre nos ajuda, né, a estar sempre alerta para que, quando um hotel de repente não reúne ou diminui a qualidade, para a gente poder trocar. No 7º dia, a gente vai sair de Bergen e iremos vamos tomar um ferry, vamos até Gudvangen e dali tomaremos um ferry para ir até Flan, para cruzar o espetacular Fiorde dos Sonhos, que é o maior fiorde que tem na Noruega, é o mais profundo, e chegando então em Flan, a gente irá para Oslo, que é a capital da Noruega. Essa experiência de passar pelo fiorde é muito importante, porque é o maior fiorde do mundo. Então, isso demora mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia, e todo mundo faz foto do ferry que a gente usa, para que possam perpetuar essa memória. Não é todo dia que a gente está cruzando o maior fiorde do mundo. Chegaremos em Oslo, então, nesse dia, já no final do dia. O hotel do tour é o Hotel Clarion de Hap, é um hotel 4 estrelas, que está no centro da cidade, que também tem uma alta avaliação dos passageiros, segundo o TripAdvisor. No dia seguinte, a gente vai fazer uma visita à cidade, e será uma visita de meio-dia, onde a gente vai conhecer os principais atrativos da cidade, a prefeitura de Oslo, que vocês têm aqui na foto. Tem depois o Castelo Akershus, o Palácio Real de Oslo, onde ficam os reis, o Parlamento da Noruega, e passaremos pelo Parque Vigeland. Como é uma visita de 3 horas, a gente não terá condições de visitar o parque, mas vocês vão estar e vão ter essa tarde livre. Esse é um parque que vale muito a pena visitar depois, quando terminar o tour, porque também é um parque, assim como o Tivoli em Copenhague. Esse aqui não é o Tivoli é um parque de diversões. Esse aqui não é um parque de diversões. É um parque onde as pessoas acudem para relaxar, para visitar, para espairecer, e Vigeland, Gustav Vigeland, é o autor dessas esculturas, que em homenagem à vida,
Anos atrás, alguém que gosta de carnaval deve lembrar que teve uma escola de samba no Rio de Janeiro, no carnaval, que usou a inspiração das esculturas do Parque Vigeland para fazer um enredo de carnaval. Então, Gustav Vigeland é um escultor de fama mundial, e ele é o autor de todas essas esculturas do parque, e esse também é um dos lugares mais instagramáveis da Holanda, da Noruega, desculpa. Então, assim, todas as pessoas que viajam em nossos tours, quando estão em Oslo, visitam o parque e enviam as imagens, ou vídeos, ou fotos diretamente do Parque Vigeland para o mundo inteiro. Então, vale muito a pena passar 1 hora ou 2 aí para conhecer esse parque. No 9º dia, a gente, então, vai para Estocolmo, que é a última parte da viagem. É uma viagem de umas 6 horas e pouco. A gente vai chegar à tarde em Estocolmo, e o nosso hotel vai ser o Downtown Camper by Scandic, que é esse aqui que está na foto. Também um hotel de 4 estrelas superior, no centro de Estocolmo, com uma alta avaliação também de qualidade de excelente, muito bom pelo TripAdvisor. É um hotel que a gente já usa faz bastante tempo, e com um alto nível de excelência de prestação de serviço em Estocolmo. No dia seguinte, a gente vai ter um nosso city tour em Estocolmo, passando pelo Palácio Real, que também é um palácio onde ficam os reis, em Estocolmo. A Prefeitura de Estocolmo, que é esse prédio que a gente tem aqui. O Museu Nacional da Suécia, que também está em Estocolmo. E a Ópera da Suécia, que também a gente vai conhecer no passeio, no city tour panorâmico que faremos nesse dia em Estocolmo. Também teremos um guia local. E na parte da tarde, o que é possível fazer, porque toma bastante tempo, é visitar o interior da prefeitura de Estocolmo, que é um palácio lindíssimo, e ali tem um salão onde se entregam todos os anos, ou se faz o jantar da premiação dos prêmios Nobel. E é um salão todo decorado em ouro, e que realmente vale muito a pena conhecer, porque é um lugar também dos mais visitados da Suécia. No dia seguinte termina a nossa viagem, a gente então tem o transfer e estaremos voltando para o Brasil. A gente tinha isso. Não sei se tem a outra parte da isso. A gente incluiu aqui algumas informações do tempo. Então, vocês podem ver que em agosto e em setembro as temperaturas são muito boas. Essas são temperaturas médias. Pode ser que haja dias onde o tempo a temperatura seja maior que isso, 22, 23, isso aí é um promédio. E provavelmente não teremos nenhum dia com chuva, nem com frio, porque são os meses de verão. Então, vocês poderão levar roupa de verão, mas também vale a pena levar algum casaco, alguma roupa um pouco mais que possa servir para se proteger do frio, porque às vezes durante a noite pode ser que a temperatura caia um pouco. A gente também tinha incluído na apresentação alguma ideia de câmbios, né, dos câmbios de euro e de dólar. As moedas estão flutuando um pouco bastante nos últimos tempos. Esse seria o câmbio ao dia de hoje. E só para ter uma referência, uma noção, em muitas lojas, restaurantes,
destes 3 países, eles recebem e eles aceitam euros. Então, de repente, vocês em alguns lugares, provavelmente nem vai ser necessário que vocês troquem os euros ou os dólares pela moeda local. Mas como não em todo lugar o euro é aceito, então vale a pena sempre trocar alguma quantidade de dinheiro, mesmo que não seja muito, para comprar coisas, algumas souvenirs, algumas lembranças, aonde de repente pode não ser aceito o euro ou o dólar. Então, essa seria principalmente esta viagem, que tem 11 dias. Como comentamos antes, vocês vão ter um guia que vai acompanhá-los desde o primeiro até o último dia. Esse guia terá assim, a dedicação completa durante os 11 dias que estiver com o grupo. É um guia que tem uma grande experiência em lidar com pessoas da América Latina, né, da América do Sul e do Brasil. A maioria dos guias da Sato falam português, então provavelmente vocês vão encontrar algum guia que estará com vocês e que vai falar também em português. E é gente que tem uma imensa experiência no destino, então vocês estarão sempre muito bem atendidos e muito bem cuidados e tratados. A Schultz estará sempre aqui para dar todo o suporte, e a Sato Tours tem o escritório em Viena, que sempre tem uma equipe de pessoas que está à disposição para resolver qualquer problema que vocês possam ter, inclusive quando estiver a caminho do primeiro dia, se tiver algum problema com os transfer e tal, a gente estará sempre à disposição para poder atender. Provavelmente todos vocês irão no mesmo voo, então aí é tudo mais fácil. E era isso que a gente queria comentar com vocês. Agradecer de novo a atenção. Caso existam algumas dúvidas ou tenha algumas perguntas para que a gente possa tentar esclarecer, estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Brilhante apresentação. Agora eu vou complementar as informações. Eu sei que muitas pessoas entraram depois. Não se preocupem, porque essa apresentação ela foi gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, nosso canal. Eu vou passar para vocês, para que vocês não percam nada. Bom, gente, algumas informações importantes, certo? Esse roteiro que foi escolhido é um roteiro que ele existe de uma forma regular. Ele faz parte de um catálogo. Então, se um passageiro quisesse fazer esse mesmo roteiro daqui a uma semana, em janeiro, em uma semana antes do grupo, ele poderia fazer e iria pagar exatamente o mesmo valor. E é isso que a gente tenta proporcionar para vocês. A gente consegue trazer essa experiência, esse mesmo valor que você pagaria para ir sozinho, e a gente vai acompanhando vocês. Nessa excursão, eu e Daniel iremos com vocês, dormiremos nos mesmos hotéis, ficaremos todos os dias lá, dando aquele suporte para que quem já viajou com a gente já conhece. Fora isso, a gente conseguiu negociar algumas condições exclusivas para o nosso grupo. A primeira é que esse grupo ele vai ter um guia que fala português. Então, isso para a gente representa uma grande vantagem. Um guia que fala o nosso idioma, não vai ser um guia falando espanhol ou inglês. A outra condição negociada é que esse grupo, a gente negociou um prazo muito flexível, caso alguém, por qualquer razão que seja, precise fazer algum tipo de cancelamento. Isso dá para vocês uma segurança. A multa contratual, ela é de 10% até 30 dias antes da viagem. Mas a gente conseguiu negociar e até o dia 25 de abril de 2023, qualquer pessoa que queira cancelar esse pacote, ela pode cancelar e não vai ter nenhum tipo de penalidade. Isso eu me refiro à parte terrestre. Criamos um site, mas antes eu até queria fazer uma pergunta ao Rodrigo. Rodrigo, eu queria saber qual é a regra de bagagem que cada passageiro pode levar nos ônibus da Sato. Então,
a mala por passageiro que não supere de 22, 23 quilos e uma mala de mão, né? Se, assim, os ônibus da Sato são ônibus de última geração, que tem ar-condicionado, que tem todo um sistema de filtragem de ar, principalmente depois que a gente passou pelo trauma da Covid-19, e eles comportam uma mala para cada passageiro. Se a gente tivesse um grupo pequeno, por exemplo, que parece que não vai ser o caso, um ônibus de 45 lugares, com 20 pessoas, as pessoas podem levar 2 malas se quiserem, ou 3. Mas se o ônibus vai estar com uma capacidade bem maior, não é possível que cada passageiro leve 2 ou 3 malas, porque então não tem lugar no ônibus para levar essas malas. Então, a gente insiste muito em que é preciso ter a disciplina de levar uma mala para que possa ser acomodada no bagageiro, e uma mala de mão esta que tem que ser de mão mesmo, não pode ser aquelas malas rígidas, que quase uma mala grande, porque então também não vai ter lugar para levá-la no interior do ônibus. Tem que ser uma mala, uma bolsa de mão que seja flexível, no caso, porque os bagageiros no interior do ônibus, normalmente, quando você leva uma mala rígida, é mais difícil que possa ser acomodado. Então, assim, a gente sabe que brasileiros gostam muito de levar, às vezes, poucas coisas na ida e voltam com muitas na volta. Então, a gente tem que ter uma certa disciplina para que isso possa funcionar bem para todos e não haja nenhum problema. Perfeito, Rodrigo. Outra condição que foi negociada para o nosso grupo é a condição de um grupo privativo, gente. Isso também é sensacional. Você ter um ônibus onde nesse ônibus só tem passageiros aqui da Castelar Viagens. Isso nos dá uma liberdade, uma desenvoltura no ônibus, um relacionamento com os passageiros e com o guia e até com o motorista sensacional. É mais fácil cumprir horários, é mais fácil toda e qualquer flexibilização, certo? Eu vou passar agora informações sobre valores e também nós criamos um site especificamente para divulgar as excursões. Nesse site, ele tem valores, tudo que está incluso, todas essas informações que vocês podem estar se atualizando. Eu vou passar para vocês. No site já tem essa viagem dos países nórdicos, todo o roteirozinho detalhado, mapa, os valores, tudo que está incluso, forma de pagamento, esses detalhezinhos vocês vão ter acesso, mas toda e qualquer dúvida vocês podem nos consultar. Em relação a outra coisa, nesse roteiro nós disponibilizamos 45 vagas. A gente fez um pré-lançamento dessa viagem, logo que com os passageiros que voltaram com a gente da Turquia e do Egito, nós voltamos no finalzinho de setembro, e já foram vendidos 21 lugares, né? Antes mesmo de fazer essa live, que é o lançamento, mas as pessoas estavam ansiosas, e 21 desses 45 lugares já foram vendidos, alguns já estão até aqui presentes nessa live. Obrigado pela confiança de já terem garantido esse pacote sem mesmo terem assistido a programação. Isso só mostra a confiança e a credibilidade que vocês têm para com a Castelar. Agora eu vou mostrar em relação à parte aérea, como ela se encontra hoje. O Daniel vai colocar aqui uma imagem. Bom, gente, aéreo para tanto para Dinamarca como para a Suécia, são aéreos que têm um pouco de dificuldade na malha aérea. São voos mais caros, pouca disponibilidade. Está mostrando a imagem não, meu? Diminuiu. Não. Então, se o passageiro fosse vir comprar hoje essa passagem aérea com taxas e bagagem, saindo de São Paulo, ela estaria custando R$ 6.319 na TAP, que parcela em 10 vezes,
R$ 17.624 na classe executiva. Saindo de Aracaju, para meus conterrâneos, R$ 7.169. Ambos as saídas teriam o mesmo voo de Lisboa até Copenhague. Então, todo mundo chegaria exatamente no mesmo horário, certo? Mas eu não comercializei, eu ainda não vendi esses voos. E esses voos, eles são de amplo acesso. Qualquer pessoa, se fizer uma consulta no site da TAP, na internet, vai encontrar exatamente os mesmos valores. Quem tiver milhas e quem quiser resgatar com essas milhas ou milhas com dinheiro, não tem problema, gente. Né? O importante é que pegue exatamente os mesmos voos para que a gente chegue junto, para que a gente até possa ir com vocês, porque vocês sabem que nossa assistência começa ainda aqui no Brasil. Na hora que a gente se encontra no aeroporto, já começa nosso suporte, despachando mala e fica juntinho com vocês até o final. A nossa expectativa é que na próxima semana, com o Black Friday, onde foram anunciadas ofertas pelas companhias aéreas, esse valor caia. Então, a gente está todos os dias atualizando. A gente já tem o número das pessoas que a gente já vendeu. Então, quem tiver interessado nesse pacote, não demore para comprar, porque assim que surgir uma passagem melhor, a gente pretende já fazer a reserva e já fazer essas emissões. No ano passado, a gente fez exatamente essa mesma estratégia com a Turquia e o Egito. Quem está aqui também lembra, a gente fez a parte terrestre, e quando foi justamente no início de dezembro, final de novembro, início de dezembro, a passagem da Qatar apareceu um preço bem interessante e a gente conseguiu fazer uma compra dentro do que esperava. Mas já é de se esperar que uma passagem para esses países ela já seja mais cara do que uma passagem como se você fosse para Portugal, se você fosse para a Espanha, que tem uma malha aérea muito maior. Fora isso, agora eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, né? A gente vai passar valores para vocês toda essa parte terrestre, tem esse site. O site está no Instagram, mas eu também vou colocar nos grupos, né? Logo no Instagram, lá na bio, tem um linkzinho que se você clicar, você coloca. Daniel vai abrir aí no computador para vocês visualizarem. Está apresentando aí? Tá, pronto. Aí está a nossa página do Instagram. Se você clicar nesse link aí, logo no início, ele já vai redirecionar você para esse site. Certo? A forma de pagamento também está bem flexível, parcelando em 12 vezes, entrada mais saldo entre 12 vezes, tem um descontinho se a pessoa quiser pagar à vista. E é isso, a gente teve esse cuidado, gente, de escolher um roteiro que agradasse vocês, com essa experiência que a gente teve, de todas essas outras discussões, sempre a gente encontrando alguma coisa ou outra para tentar melhorar, e buscou um roteiro. Uma pergunta de Bruno aí, eu vou até pedir ajuda ao Rodrigo aqui, uma média de gastos, Rodrigo, uma previsão do que a pessoa deve levar para gastos básicos, alimentação, táxi no tempo livre, o que é que você acha? A média, assim, os países escandinavos, eles são um pouco mais caros que países como vocês tiveram na Turquia, ouvi dizer, Egito e Turquia, é isso? Fizeram uma viagem para a Turquia e Egito, não é isso? Não? Sim, Egito e Turquia, exatamente. Então, a média de preços na Turquia e no Egito é um pouco menor que aqui nos países escandinavos. Então, assim, vale a pena vocês contarem com que para almoçar e para jantar, os jantares normalmente são mais caros que os almoços e também são mais demorados, né? Porque no almoço você tem um tempo mais corrido, a gente está, às vezes, indo de um lugar para outro, ou terminando o city tour, e à tarde a gente quer aproveitar ao máximo o dia inteiro na cidade, então faz uma comida mais leve, ou come, enfim, uma salada, uma coisa mais leve. Eu diria que o melhor é contar com que vocês vão precisar de levar 100 euros para almoço e jantar. Pode ser que
no almoço sejam 30 ou 40 e no jantar 60. Aí, sem contar bebidas, porque as bebidas normalmente nos países nórdicos também são um pouco mais caras, os impostos são bastante altos lá, e aí vai depender da bebida que cada um quer beber. Se você quiser beber uma garrafa d'água, é capaz de custar 5, 6 euros, e se você vai querer beber um vinho é, francês, o que for aí, então, às vezes, o céu é o limite, né? Porque dependendo do tipo de vinho, a gente pode gastar bastante mais. Então, seria isso. Com referência às compras, assim, esses são países onde o que você poderá comprar é o que você pode encontrar em muitos outros lugares, mas o melhor é comprar nos aeroportos onde não tem impostos, porque os impostos nos países nórdicos são altos. Então, se você quiser comprar produtos eletrônicos, por exemplo, não é muita vantagem porque os preços têm impostos altos. As lembranças, sim, tem souvenirs, tem artesanato, tem roupa típica e tal, mas os preços também não são relativamente caros. Então, aí cada um vai ter que avaliar quanto mais gostaria de levar para comprar esse tipo de lembranças ou de outro tipo de produto. Para refeições, seria mais ou menos isso, uma média de 100 euros. Táxis, vocês, assim, se quiserem fazer algum deslocamento longo e tal, também o melhor seria usar Uber, que é mais barato que o táxi, porque os táxis também têm impostos e tal. Mas tem os transportes públicos, vocês podem usar tranvias, podem usar ônibus, podem usar trens. Então, esses, que é o tipo de transporte que as pessoas dessas cidades usam. Normalmente, por exemplo, em Copenhague, tem toda uma parte da cidade que não entra carro. Então, por muito que você queira ir de carro até o centro, não tem como entrar, porque não é permitido. Então, as pessoas usam muito bicicleta, vocês vão ver centenas, milhares de pessoas andando de bicicleta. Pessoas novas, médias, de mais idade, de todas as idades, andam de bicicleta em Copenhague, é muito normal. Tem ciclovia em tudo que canto. Também alugam bicicleta, se vocês quiserem fazer um passeio de bicicleta por Copenhague, podem fazer com toda tranquilidade, porque é possível alugar bicicletas lá. Em Oslo também, e em Estocolmo também. Então, assim, se puderem, de repente, usar algum transporte público, que também é uma experiência, e é muito fácil, você não é nada difícil você andar de transporte público, ou caminhar. Por exemplo, em Copenhague tem uma rua de pedestre, que é a Stroget, que é um passeio. As pessoas, no final do dia, principalmente no verão, vão lá para passear, para tomar sorvete nas sorveterias, para tomar uma cerveja nos bares, para jantar. Também tem restaurantes bons aí. E tem um lugar ali na entrada da Stroget que também vale muito a pena, que é cheio de quiosques onde vendem os melhores cachorros quentes que eu nunca comi em algum lugar até agora. Aqui no Brasil tem bons cachorros quentes, mas lá é espetacular. E vocês podem encontrar 6, 7, 10 tipos de salsichas diferentes, com mostardas, com tal, em uns quiosquezinhos que tem lá na entrada dessa rua de pedestre. Vale muito a pena, porque é o que as pessoas de lá fazem, né? Então, assim, eu acho que todo lugar onde a gente for, se puder tentar viver como as pessoas locais vivem, é uma grande experiência para você conhecer um pouco mais da vida dessas pessoas. Se a gente tenta ir para um lugar e vai fazer exatamente as mesmas coisas que faz aqui, querendo comer a mesma comida que a gente come aqui, a gente está perdendo uma oportunidade maravilhosa de ter uma experiência diferente. Porque se é para isso,
no limite, melhor ficarmos por aqui e a gente nem viaja para lá, né? Porque assim, o melhor é justamente isso, né? É poder aprender alguma coisa diferente e viver experiências diferentes. E lá é muito diferente. A comida nos países nórdicos é muito baseada em peixe, em saladas, mas assim tem uma quantidade de como se chama de alternativas de receitas com peixe muito grande. O bacalhau da Noruega, que é tradicionalíssimo, que é o bacalhau mais tradicional que se tem no mundo, e por isso é um pouco mais caro que o bacalhau de outros lugares. Então, assim, é uma grande experiência também a culinária desses países. A cerveja dinamarquesa é muito boa mesmo. E a cerveja sueca também. Os vinhos também, mas tem muito vinho importado lá. Tem muito vinho italiano, muito vinho francês. Os mercados, às vezes, você encontra marcas de vinhos chilenos, argentinos nos supermercados a preços incrivelmente baixos, porque compram por muita quantidade e parece que tem alguma especial regime de não tributá-los tanto. Então, às vezes que eu estive lá, deu para comprar vinhos mais baratos que aqui no Brasil, vinhos chilenos ou argentinos mais baratos lá na Dinamarca que não aqui no Brasil. Que coisa que é uma surpresa grande, porque é um país que sempre tem muito imposto e lá, às vezes, a gente encontra essas surpresas. Então, também, como sugestão, como um conselho, se puderem ir para o mercado central da cidade que vocês visitem, vale muito a pena, porque lá vocês conseguem ver toda a riqueza de variedades de produtos que são vendidos em cada cidade. Então, frutas, verduras, mariscos, peixes, não necessariamente para que vocês vão comprar um peixe, não vão levar um peixe para o hotel para tentar fazer, isso não tem condições. Mas para conhecer, aí é o lugar mais típico de uma cidade para a gente ter mais experiência do lugar e conhecer mais. Vale a pena. Maravilha. Você falou em cerveja e eu vi Luiz Fernando, que está com Isabel, se levantar do sofá e procurar onde é que estava essa cerveja. Legal. Gente, são países riquíssimos de primeiro mundo, né? E a gente vai ter essa oportunidade de conhecer um pouco disso. Dona Gésia, a senhora levantou a mão. Tem alguma coisa? Eu estou querendo saber a respeito como é? Ai, Jesus do céu! Da facilidade de caminhar para pessoas que Acessibilidade. têm... Ou é essa palavra que eu quero. Acessibilidade, Rodrigo. Sim. Esses países todos são muito acessíveis. Isso você encontra acessibilidade nos hotéis, nos museus, nos restaurantes, em tudo que é lugar. Você na própria cidade, tem pessoas que às vezes andam pela cidade, vocês vão ver muito isso, pessoas que andam em carrinhos elétricos, que têm alguma dificuldade, eles podem andar pela cidade inteira porque a cidade está preparada para isso. Então, assim, se existe um lugar onde a acessibilidade é prioridade, esse lugar é nos países nórdicos e nos países escandinavos. Com certeza não terá grandes dificuldades para poder, quem tiver algum tipo de dificuldade de se locomover, vocês vão poder ter todas essas facilidades à disposição. E no caso, se a gente tem um carrinho elétrico e pode levar, tem como colocá-lo no ônibus? Teria que ver dependendo do tamanho do carrinho. Se é um carrinho que você possa adaptá-lo, ou seja, que possa dobrar ele e tal.
Ele é proporcionalmente o tamanho de uma mala. Então, não tem problema nenhum, pode levar, sim. Pode Sim, levar. tá. Perfeito, Obrigada. respondido. Mais alguém tem alguma dúvida? Para eu poder... Pronto. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem ficado até aqui para nos ouvir essa apresentação. Vocês têm meu contato, têm o de Daniel, estamos totalmente abertos para vocês virem aqui na agência. Quem não puder vir, porque morar em outro estado, ligar, mandar mensagem. Não fiquem com dúvidas, viu, gente? O que vocês precisarem, podem contar. Acessem aquele site, eu vou mandar para vocês o link para que vocês possam ver esse roteiro, ler com calma. O objetivo realmente é que vocês pudessem, de forma antecipada, saber tudo que vocês vão encontrar lá, para não ter nenhuma surpresa. A gente colocou no slide o tempo de deslocamento entre as cidades. Vocês viram que não é nada difícil. É 1h30 aqui nos dias de viagem para um local, mais 1h30 para outro. Nada exaustivo. Sem contar que são cenários totalmente deslumbrantes, que vocês vão querer pegar o celular e ficar tirando foto mesmo da janela, mesmo enquanto estiverem no ônibus. Vai ser incrível. Alonso, alguma dúvida? Não, né? Me desculpe se você falou e eu não ouvi, mas eu escutei o preço da passagem do aéreo, mas eu não escutei, não sei se desviei aqui a atenção, do pacote do terrestre, hotéis Perfeito. e tal. Deixa eu tirar. Pronto, o Daniel vai colocar aqui na tela, mas a parte terrestre, esse roteiro, que como eu comentei, é um roteiro de um catálogo regular, ele está em 2.630 euros. 2.630 euros. E ele é convertido ao câmbio do dia. O processo de reserva, gente, é muito fácil, né? As pessoas que já compraram, até pessoas que são de outros estados, foi muito simples. Manda os dados para a gente faz a reserva, já passa o valor em reais ao câmbio do dia. Espero que o câmbio baixe nos próximos dias. E a gente faz a reserva, manda para a pessoa conferir e depois a gente faz a emissão, manda o contrato, o recibo, as confirmações. Toda a transação ela recebe até mesmo pelo WhatsApp de forma rápida. Então, o processo é simples. Aí tem o valor do quarto individual, do quarto duplo e não tem possibilidade de quarto triplo nesse roteiro, certo? Só individual ou duplo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vou estar disponibilizando essa apresentação no nosso canal do YouTube para quem perdeu alguma parte. A gente ainda vai fazer uma live quando tiver um pouco mais próximo à viagem. Essa outra live ela já vai ser com outro objetivo, vai ser para passar informações atualizadas sobre a viagem. Espero que nesse momento, na próxima momento, a gente nem fale mais de pandemia, mas vai ser para discutir mesmo essa parte de programação e roteiro. Viu? Um grande abraço a todos. Hoje com cara de segunda-feira, né? Mas já estamos aí no final de semana. Tchau, gente. Um abraço. Ok, um abraço. Até logo.